Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos iniciar agora a nossa aula sobre a pré-história, certo? Deixa eu carregar aqui, só um minutinho, vamos lá. Então, a pré-história, né, um período aí, primeiro período da história da humanidade. Esse pré, que significaria antes da história, hoje em dia ele é muito criticado, tá? Porque no século XIX os historiadores achavam que por não ter escrita, esse povo não teria história, certo? Mas hoje a gente sabe que não é bem assim, porque qualquer tipo de fonte, né, principalmente as fontes materiais que os historiadores e arqueólogos encontram nesse período, elas indicam um processo de cultura e que eles realmente tinham uma história, certo? Então vamos lá. O que os cientistas sabem sobre a humanidade, sobre o surgimento da humanidade? Então, que os hominídeos teriam surgido na África há aproximadamente 4 milhões de anos, mais ou menos. Então, a África, ela é o berço da humanidade, certo? Então, a humanidade teria surgido ali e se desenvolvido nesse continente. E dali teria se espalhado para o resto do mundo. O que indica isso, né? Quais evidências materiais os pesquisadores, arqueólogos, historiadores usam para confirmar essa hipótese? Vários fósseis que são encontrados no continente africano, então tem vários lugares que são sítios arqueológicos, e aí eles usam isso para indicar essa possibilidade, tá? O fóssil, um dos fósseis mais antigos encontrados e que reforçou essa ideia foi o fóssil da Lucy, que é uma Australopithecus e que foi descoberto em 74. Então eles encontraram esse fóssil e a partir dele eles fizeram essa reconstrução de como seria a Lucy, certo? Vamos lá. Então a pré-história ela vai ao período que marca o início e o fim dela, o surgimento dos hominídeos até a invenção da escrita. Então é um período aí da história muito grande. Em relação ao surgimento dos homens, a gente tem o evolucionismo, que é a teoria criada pelo Charles Darwin no século XIX, que afirma que nós e os macacos temos um ancestral comum, certo? Então, não é que a gente vem do macaco, a gente tem um ancestral comum ao macaco, e a partir disso a gente foi evoluindo, certo? E o processo de seleção natural foi extinguindo os hominídeos que não iam se adaptando ao meio ambiente, até que sobrou o Homo sapiens. Essa estrutura aqui da evolução, ela não é tão correta, mas é o que a gente está habituado a ver, certo? Porque na realidade a evolução ela tem várias ramificações. E aí eu coloquei essa imagem, né, para a gente usar um pouco do humor, ainda mais nesse período de coronavírus e de isolamento, que eu, pelo menos, só estou comendo e provavelmente vou dar uma engordada, né? Então, mais para a gente dar um pouquinho de risada. Então, na escola a gente estuda o evolucionismo, mas nós temos também as explicações criacionistas, que não são racionais e que estão ligadas à religião, certo? Então, existem várias explicações dessa forma, e a gente encontra essas explicações nos mitos, certo? Então, os mitos, eles são importantes também para os pesquisadores, porque eles ajudam os pesquisadores a analisarem a forma que o povo que criou o mito pensava sobre o mundo, né? O que eles tinham o que eles valorizavam, os materiais que eles utilizavam. Então, é uma forma dos pesquisadores conhecerem o passado desses povos também, certo? Mas o nosso foco aqui é o foco do evolucionismo. Então vamos lá. A pré-história ela é dividida em vários períodos. O primeiro período, que é o mais antigo, é o período do Paleolítico. Me desculpem, faltou um O aqui, depois eu arrumo. Então, o período do Paleolítico significa o seguinte: paleo é antigo e lítico pedra. Então, é o período da pedra antiga, ou a gente fala muito pedra lascada, porque os instrumentos que eles faziam eram batendo uma pedra na outra e lascando ela. Tá? Então, eles iam tirando as lascas da pedra. E com isso, eles faziam instrumentos, né, para eles caçarem, coletarem